Deixa eu ver se o pessoal já está chegando, aí a gente vai começando. Pelo menos no Facebook já está ok. O interior, né? As motos estão circulando. Meu Deus. Aqui não passou essa ainda não. Apesar da casa ser muito pertinho da minha, não passou aqui ainda não. Daqui a pouco passa por aí. Tá já por aqui. Já tem um bom... Deixa eu ver aqui. O pessoal está chegando. Pronto, então a gente começa, já que o pessoal está chegando. Quem estiver acompanhando, já estiver assistindo, a gente pede que compartilhe e convide também os amigos para assistir. Estamos agora iniciando a nossa programação do domingo da Flibo Virtual, o último dia da Flibo, que começou na sexta-feira, dia 28. Começamos com bate-papos, começamos também com minicursos e tivemos uma programação esse ano voltada para os 10 anos da Flibo, revivendo a nossa história. E por isso nós trouxemos essa homenagem ao centenário de Dona Lourdes Ramalho. E para a gente falar sobre Dona Lourdes, nesse dia de hoje, né, hoje 30 de agosto, eu vou apresentar para vocês o professor que vai ser o condutor, né, dessa nossa fala, e não poderia deixar de ser o professor Diógenes Maciel, estudioso da obra de Lourdes Ramalho, para poder falar um pouco, que um dia de domingo apenas não seria suficiente para falar sobre toda a obra de Lourdes Ramalho. E vou fazer as apresentações, as considerações iniciais e passar a mediação para a professora Renale. Nós vamos falar sobre a obra de Lourdes Ramalho e o leitor do presente, dramaturgia, autoria e leitura, com o professor doutor em letras, Diógenes Maciel. Teríamos também a participação da neta e curadora da obra de Dona Lourdes, Luana Ramalho, mas infelizmente não foi possível, e a mediação vai ser com a professora Renale Ramos Rodrigues, mestre em Linguagem e Ensino, pela UFCG, que é professora aqui da cidade de Boqueirão. Então, é um prazer receber vocês na Flibo Virtual e fique à vontade. O bate-papo é todo de vocês. Muito obrigada. Depois eu volto, tá certo? Certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, Mix. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou ser mediadora de uma conversa entre nós dois, né? E, assim, eu não sou uma estudiosa da literatura, né? Não sou estudiosa do trabalho de Lourdes, mas eu vou representar aí esse público leitor de hoje, poderia dizer assim. Né? O conhecimento que eu tenho dela é muito limitado comparado ao que você tem, porque é o seu trabalho, né? O trabalho o seu trabalho, sua vida é o estudo de Lourdes, do trabalho dela, da obra. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o trabalho de Lourdes Ramalho foi justamente para fazer o vestibular da UEPB, naquele tempo em que a gente tinha acesso a livros, né, para fazer a prova, e era As Velhas de Lourdes Ramalho, era o livro indicado. E naquele tempo, né, eu acho interessante porque a leitura, ela varia muito com o tempo, com a nossa evolução. Claro que naquele período eu acho que eu não fui tão crítica lendo aquela obra quanto eu sou hoje, né? Eu li recentemente, li novamente, e aí eu percebi o tanto de coisa, né, a abrangência que o texto dela tem. É um texto atemporal, não só nas velhas, né, a feira, outros textos da dramaturgia dela, que podem, pelo menos na minha compreensão, serem definidos como atemporais. As críticas que ela faz, a forma como ela vê o mundo, a sociedade, o próprio regionalismo, né, porque ela olha muito para essa questão da pessoa nordestina, da mulher nordestina, do homem nordestino, dentro desse contexto de nordestino, né, da sua nordestinidade.
é tão bem construído que chega a se tornar atemporal. É como se o que ela escreveu há 20, 30 anos atrás, as críticas que ela fez naquele período ainda fossem muito, muito próximas do que a gente tem hoje, né? As dores que ela cita ainda são muito próximas às dores que nós sentimos, né? As alegrias, os pensamentos, as reflexões, elas ainda são muito próximas a nós. O texto da dramaturgia, né? Eu ainda acho que o texto teatral, com essa característica, não é um texto tão lido. Né? Pelo menos na minha compreensão, o texto ele ainda não é tão acessado como poderia ser. Né? Já que o texto teatral ele é um texto muito interativo, né? A gente consegue perceber ali a fala, a entonação que o personagem deveria usar naquele momento, o que acontece, trechos ali da construção do cenário mesmo, né? É tão bem composto, e aí eu vejo como leitora mesmo, como professora, que a gente ainda não tem esse acesso, essa compreensão das possibilidades que um texto teatral traz para a gente, né, de leitura. Né? A gente, às vezes, opta por um romance, um poema, ou por outro gênero, às vezes até por desconhecer. Eu vejo, por exemplo, o Alto da Compadecida, a gente tem um texto aí de muitos anos, mas que veio ser conhecido até pelo próprio nordestino, né, pelos próprios conterrâneos de Ariano Suassuna, depois que ele foi televisionado, né, quando as pessoas viram esse texto ganhar vida de ser interpretado. Né? Então, assim, eu vejo ainda que a gente precisa, nessa perspectiva do que a gente pretende discutir hoje, ele ainda precisa ser um texto mais conhecido, mais divulgado, mais lido. Né? Que o livro, os nossos estudos, eles só são vivos quando eles estão nas mãos das pessoas, ou estão lidos, né? Fazem sentido quando lidos. E eu sinto ainda falta dessa questão de trazer o texto teatral para a nossa realidade, né? Para o leitor da contemporaneidade. Então, Diógenes é um estudioso, né? Não tive, infelizmente, o prazer de ser sua aluna na UEPB, por algum motivo que eu não sei dizer o que aconteceu, mas não deu para... Né? Mas ele tem um trabalho aí, ele é doutor em letras pela UFPB e professor do programa de pós-graduação em literatura e interculturalidade, e autor do livro Lourdes Ramalho em Cena, Modernidade Teatral, Dramaturgia e Regionalidade. Então, uma pessoa mais que preparada e qualificada para falar sobre Lourdes Ramalho é, sem dúvida, Diógenes. Então, assim, eu deixo a palavra com você agora e posso, sim, fazer essa interação aqui de leitora falando com um estudioso, né? E sobre o trabalho, a obra de Lourdes, o texto dela, a regionalidade e todo esse assunto que você tem trabalhado e estudado há tanto tempo. Pois bem, Renaldo, eu agradeço aí a apresentação, agradeço ao Flibo pelo convite, né, para estar aqui nessa tarde de hoje, terminando esse mês, né, de agosto, que tanto se falou de Luz Ramalho, felizmente, foi o mês em que semana passada, né, dia 23, a gente estava comemorando o centenário de nascimento de Dona Lourdes. Se ela estivesse viva, ela estaria completando os 100 anos, né? Ela morreu ano passado, dia 7 de setembro, aos 99 anos. Realmente, eu tenho me dedicado, né, à obra de Lourdes enquanto estudioso, né, enquanto professor, pelo menos, sei lá, talvez desde 2004, eu, sinceramente acho que eu perdi essas contas, mas eu acho que desde 2004, mais ou menos, né, a gente está em 2020, então lá se vão aí uns 15, 16 anos, pelo menos, né, de uma relação mais acadêmica, vamos dizer assim, com a obra de Lourdes. Mas eu conheci Lourdes em outro contexto, né, eu conheci Lourdes como público de teatro. Realmente, como você disse, a gente conhece pouco, né, e a gente também não destaca, né, não faz essa relação com a obra de Lourdes nos ambientes de ensino, né, principalmente, por exemplo, nas universidades que formam professores, né, de letras, né, que formam os professores que vão dar aula nas escolas, né,
eu acho que realmente isso aí é um indício muito forte, né, dessa falta, né, que Lourdes faz nas nossas salas de aula. Mas eu conheci Lourdes em 88, né, quando eu era público de teatro, eu era criança ainda nessa época, eu tinha 10 anos de idade, e eu vi uma montagem hoje histórica, né, da obra de Lourdes As Velhas, dirigida pelo diretor espanhol Moncho Rodrigues, que estreou aqui em Campina com o grupo cênico do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. E aquela criança, né, que assistiu aquela montagem em 88, que era eu, ficou completamente deslumbrada, né, com o que viu. E foi, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, eu acho que foi ali que eu decidi o rumo que minha vida tomou. Vou tentar explicar como, né, como é que aos 10 anos você decide a vida, né, meio contraditório isso, né, mas passa por aí mesmo. Eu saí, eu sempre li, né? Minha casa era uma casa com livros, minha casa era uma casa com livros, né? Enfim, mas quando era criança já era uma casa com livros, né? Então eu sempre tive o hábito de ler perto de mim. E quando acabou a peça naquele dia, o que mais me espantava era justamente isso que hoje eu, enquanto estudioso, chamo de regionalidade, né? De regionalismo, de regionalidade, que na época eu não sabia, obviamente, dar esse nome, né? Que era essa feição da linguagem, de uma linguagem do cotidiano, uma linguagem do presente, que eu via na boca das personagens, né? Para quem já teve a oportunidade de ver alguma peça que encenasse algum texto de Lourdes, ou quem já teve a oportunidade de ler algum texto de Lourdes, sabe do que eu estou dizendo, né? Os personagens de Lourdes falam essa língua do presente, essa língua falada, né? Tem uma forte carga oralizante, né? No texto de Lourdes. Essa foi sempre a sua marca, né? Estética. E aí isso é importante a gente destacar também, né? Para a Lourdes era um projeto, não é que ela fosse apenas intuitiva ou que ela quisesse representar o mundo social dela. Não, para a Lúcia isso já era um dado de pesquisa. Ela era uma professora que dava aula em escolas, que trabalhava com língua portuguesa na escola normal, na escola das damas, aqui em Campina, mas ela era também, antes de tudo, uma mulher sertaneja que tinha vivido no sertão e que ela, àquela altura, né, nos anos 70, ela se preocupava muito com esses níveis da língua falada e com as invasões da língua portuguesa do estrangeirismo. Né? Então ela começa a fazer essa pesquisa sobre as palavras, né, que ela considerava em vias de desaparecer, né, achava que iria desaparecer. Felizmente, né, o tempo mostrou que não, né, que a nossa língua falada ela é dinâmica, né, e que ela tem suas próprias movimentações internas, né, como placas tectônicas, né, que vão ali se movendo e gerando uma outra coisa. E ela, àquela altura, ela nos legou, né, uma espécie de, como alguns textos da época falam, um documento linguístico. Né? Então, isso me chamou muita atenção, obviamente, sem essa elaboração teórica, né? Era, por exemplo, eu lembro muito eu perguntando à minha mãe, né? Eu era criança, né? E uma das personagens de Lourdes fala, né? Que ela usa uma expressão muito da língua cotidiana, da língua que Bakhtin vai chamar da língua doméstica, né, da língua da casa, né? Então ela falava, acho que é uma fala de Ludovina que diz, fulano tá boiando igual bosta na água, né? E eu achei aquilo muito incrível, né? Gente, como é que alguém do teatro fala isso, né? E eu ficava questionando minha mãe sobre as coisas que eu tinha ouvido e que eu já tinha ouvido em casa, na boca da minha avó, né? Na boca das pessoas que me cercavam. E aquilo me impressionou tanto que eu queria ler aquele texto. Né? Sendo que esse texto só chegou na minha mão, eu só consegui ler esse texto, eu já era formado em letras.
Eita, demorou um Tá? tempinho, né? Menino de 10 Demorou anos demorou. muito, demorou muito tempo, quer dizer, demorou mais 11 anos, né? Foi quando eu tinha 21 anos. Então, 11 anos depois, eu tive esse texto na minha mão, e eu lembro perfeitamente de chegar na parte, né, que a Ludovina falava isso. Se o livro tivesse aqui perto, tá, só deixa eu pegar aqui. Que é esse livro aqui, né? O, né, Teatro Nordestino, 5 textos para montar ou simplesmente ler, tá? Que é um texto que a própria Lourdes organizou e publicou, né? Teatro Nordestino, ela publicou em 1980, tá? Então, finalmente eu consegui chegar até esse livro. Por que eu estou falando do livro, o livro objeto, né? O livro mancha gráfica, né? Porque isso é importantíssimo, porque para o artista de teatro, como o Lourdes era, o texto ele é uma mediação com o palco. Ela escrevia um texto que ela queria ver em cena. Né? Ela era uma mulher de teatro, né? Então ela escrevia textos que ela queria ver encenados. Mas num dado momento, por exemplo, As Velhas, né? Ela escreveu As Velhas em 75. Em 75 nem era nascido. Né? Então ela escreve em 75. Ela publica em 80 aqui, quer dizer, 5 anos depois. Né? Então, por que ela publica? Justamente por isso que está na capa do livro. Né? São textos para montar ou ler. Né? Então, ela chega numa outra compreensão. Que esse texto ele precisava ganhar uma sobrevida. Né? Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o texto de teatro ele tem uma relação que a gente chama de efêmera. Né? Então, eu vou, entro no teatro, coisa que aqui, por exemplo, na Paraíba, para o nosso contexto, isso é algo muito interessante também para a gente debater, né? Porque quantas cidades a gente tem na Paraíba, né? Eu não sei em número, mas são muitas. Quantas São tem teatro? 224, salvo engano. 224? Então, veja só, eu sei que a gente tem teatro em João Pessoa, em Cabedelo, em Alagoa Grande, em Areia, em Campina Grande e em Cajazeiras. Né? Em Cuité, eu soube um dia desse que tem um cine-teatro, deve ter um ou outro município que tem. Mas quais municípios, por exemplo, Boqueirão tem? Eu não sei se Boqueirão tem. Não, Boqueirão não tem. Pronto, né? Eu não tinha essa informação. Então, como é que a pessoa que mora em Boqueirão vai conhecer teatro se na cidade não tem teatro? Né? Verdade. O conhecimento fica muito limitado às pessoas que têm o acesso, né? Isso. A primeira vez que eu fui ao teatro, eu acho que eu já tinha uns 22 anos, né? A primeira vez que eu entrei no teatro, que eu tive acesso àquela vertente da cultura, né? Então, Isso. moro numa cidade pequena, por exemplo, para um dos meus alunos aqui em Boqueirão, dizer que teve acesso a Lourdes Ramalho, a dramaturgia dela encenada, é muito menor, a oportunidade é muito menor, muito limitada comparada a alguém que mora em Campina Grande, por exemplo, né? Que tenha esse acesso ao teatro. Então, essa já é uma questão importante para a gente pensar em termos de políticas públicas, né? Porque o teatro ele teria que circular por espaços onde não há edifício teatral. Né? Porque o teatro não é só para apresentar no edifício teatral. Né? Eu poderia apresentar o teatro na escola, na praça, na igreja, né? Em qualquer espaço. Né? Eu não posso ficar dependendo do edifício teatral para representar. Até eu estou vendo aqui um comentário, né, Iveson Rainério, né, que é ator, ele diz, no Sertão quase não tem teatro. Que eu saiba, eu acho que só em Cajazeiras, que eu saiba. Né? Pode ser que tenha outros espaços. Se alguém souber, vai dizendo aí para a gente nos comentários. Mas, enfim, voltando. Então, essa seria uma primeira questão, né, Renali? Assim, esse complicador, né, que seria o espaço, né, onde o aluno teria acesso
o leitor em formação, né, teria acesso a um objeto cultural, que seria a peça teatral encenada. A Mas a gente... acesso, né? Isso. Mas a outra questão seria, por exemplo, que também é um complicador, né? Quantas escolas na Paraíba têm esse livro de Lourdes? Né? Aí eu acho que essa conta complica mais ainda. Né? É um livro que foi publicado pela própria autora, então é um livro com pouca circulação. Né? Hoje em dia, duvido muito que a maior parte dos professores de língua portuguesa tenham. Né? E, por exemplo, então veja só, digamos que você que tem alguma sensibilidade para esse tipo de texto, você fosse trabalhar, né, na sua sala de aula a feira, né, de Luz Ramalho. Então, você teria que ter o texto, porque você é professora de língua portuguesa, então você demanda de um primeiro trabalho que é com essa materialidade, né, normalmente muito centralizada no suporte livro, né, nesse suporte livro impresso, né, livro impresso. E aí a gente entra numa outra complicação, que é o acesso ao livro. O acesso ao livro é mediado pela editora, primeiramente, depois pela livraria, depois por alguém que compra, então tem que ter dinheiro para comprar o livro, né? Eu teria que ter esse texto, ou então circulando nos programas governamentais, né, que levam o livro para a escola. Enfim, a gente teria aqui tantas variáveis ainda, né, em torno da dificuldade de acesso ao livro, que a coisa se complicaria a um grau extremo. Mas vamos trabalhar na perspectiva hipotética, bastante boa, né? Que você tivesse acesso ao livro e que os seus alunos tivessem acesso ao texto, né? E que você, junto com o professor de educação artística da sua escola, que nem toda escola tem, né? Eu sou professora de educação artística também. Mas assim, você é formado em letras, né? Então, assim, a gente teria que ter o professor formado na área, né? O coisa que complica ainda mais a nossa conversa, porque a gente só tem um curso de licenciatura em artes, que é em João Pessoa, que é na capital, quando o estado não é a capital, né? O estado é bem maior do que a capital, né? Então, assim, a gente teria ainda essa outra questão para problematizar ainda mais. Mas, como eu estou dizendo, né? Vamos procurar uma solução. Se a gente conseguisse resolver todos esses nossos ótimos e grandes problemas, né? A gente ainda teria que tentar sensibilizar o aluno a essa leitura, né? A partir justamente de uma perspectiva que seria de entendimento desse texto. E aí eu sempre penso muito nessa relação que foi a minha porta de entrada, né? Porque aquele texto me encantou há 30 anos atrás, e eu arrisco dizer que ainda é a mesma coisa que me encanta hoje, né? Então, eu me encantei aos 10 anos e aos 42 eu continuo me encantando com a mesma coisa, né? Que é essa permanência do texto no tempo. Então, o texto permaneceu no tempo, que é isso que você falou, né? De uma atualidade, de uma universalidade do texto, né? Sempre nessa direção. Veja, eu estou trabalhando agora, né? A gente lançou na semana passada, com muito gosto, um texto inédito de Dona Lourdes, que todo mundo que está assistindo, né, pode baixar. É um livro em e-book, né, ele não tem impresso ainda, por conta justamente das condicionantes da pandemia Covid-19, né, então nós lançamos em e-book, e vocês acham para baixar na página da editora da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Né? Que livro é esse? Né? É uma edição comemorativa ao centenário de Dona Lourdes, mas ela traz um texto inédito, né? Que nunca tinha sido publicado em livro, nunca saiu em livro e nunca foi encenado, chamado Chã dos Esquecidos. Né? Então, eu organizei esse livro com a professora Valéria Andrade, da UFCG, e nós publicamos, né, como a guisa de uma homenagem ao centenário dessa enorme dramaturga, né? Então, digamos que aí agora você pode ir lá, você, qualquer outro professor que está online, vai lá na página da UEPB, baixa
o livro, né? E aí você tem um material para trabalhar na sala de aula, né? Que está disponível, acesso livre, online, de graça, né? Tudo isso tentando facilitar essa mediação com o texto camaliano, né? A Mas gente já voltando à questão, tem mais problemas, né? já algumas coisas se resolvem aí, né? Então essa é uma coisa importante, né? Da mediação com o texto. Né? Eu tenho que mediar a minha relação com o texto a partir de coisas que tem que facilitar o acesso. Porque, veja, eu morava em João Pessoa, àquela altura, né? Depois eu fui morar em João Pessoa, tal, me formei em João Pessoa, estudei lá, trabalhei lá, enfim. E só anos depois eu cheguei ao texto. Né? Hoje em dia, quase todo dia eu recebo pedidos de pessoas pedindo textos de Lourdes. Por quê? Porque esses textos não estão disponíveis em livro, por exemplo. Então a gente está trabalhando agora, né, nossa meta é lançar até o fim do ano alguns volumes com textos ramalianos. Né? Então, eu vou, para falar sobre isso, eu vou falar sobre o que eu queria dizer antes, né? Então, eu estou relendo esses textos, né? Estou trabalhando, revisando, né? Enfim, lidando com esses textos mais uma vez, né? De novo e sempre, lidando com esses textos, e estou aqui, né? Lendo de novo as obras de Lourdes, mais uma vez, e de novo me encantando, né? De novo, porque agora é um olhar outro, né? Um olhar mais atento, né? Para a revisão do texto, né? Para coisas assim, a palavra, a vírgula, será que está no lugar certo, será que não está, será que... Aí eu vou olhar os datiloscritos dela, né? Para conferir, e às vezes nessa edição aqui, por exemplo, tem muitos erros, né? Tem página faltando de texto, sabe? Não é uma edição que tem um critério muito rígido, né? Então eu pego o datiloscrito, né? E daí vou cotejar, né? Com o que está impresso. Então é um trabalho que demanda uma espécie de estudo filológico. Por exemplo, eu estou aqui na minha mesa de trabalho com um datiloscrito, uma cópia, na verdade, né? Não é o original, é um datiloscrito de Lourdes, né? Que eu estou lidando com ele agora para revisar o texto. Então, eu fui lá no arquivo, não é nem no arquivo dela, né? Eu trabalhei com esse texto que está no arquivo no Rio de Janeiro, no arquivo da Funarte, porque é uma versão que nem consta no acervo dela, e estou fazendo cotejo, né? Aí eu disse, sério, mas o que é que lhe encanta, né, homem? Diga logo aí o que é que lhe encanta. O que me encanta é algo que num texto escrito no fim dos anos 80, pela professora Vitória Lima Rocha, né? Ela escreveu esse texto em 88 ou 89, tá? E é o primeiro texto, salvo engano, que eu posso estar enganado, mas bem, que eu conheça, é um dos primeiros textos acadêmicos sobre a obra de Lourdes, tá? Mas olha que incrível que ela diz, eu acho assim, absolutamente fantástico. Ela diz o seguinte, começa o texto assim, ó. A capacidade que tem um autor de criar a partir do que ele é muito próximo determina o grau de abrangência que sua obra terá. Tanto mais perto do seu povo, do seu tempo, do seu contexto social, tanto mais perto estará dos temas universais que sempre disseram respeito à humanidade como um todo. Esta capacidade Lourdes Ramalho a tem, e aqui tentaremos demonstrá-la. Né? Então, ela começa o texto dizendo isso, sobre a capacidade de um autor de revelar esse mundo que lhe é próximo. Porque quanto mais próximo desse mundo, né, mais próximo ele estaria disso que a gente chama de uma universalidade. Tem muito da representatividade, né? Eu represento o meu povo e eu me sinto representado também, né? Então, isso. A maioria das pessoas que tem acesso, eu acredito, né? O encantamento que Lourdes Ramalho traz é justamente de você se sentir representado. Por mais que, às vezes, algumas daquelas expressões não façam parte mais do nosso cotidiano, né? Tem algumas expressões que a gente não usa com tanta frequência, mas, com certeza, minha avó já usou, né? Eu já escutei de uma tia, já escutei de um parente, e aí parece que quando os personagens vão se comunicando, né? Quando as falas vão surgindo,
É como se alguém muito próximo de mim tivesse ali representado, ou eu mesma, né, em algum momento da minha vida. Uhum. Então, Machado de Assis falava disso, né? Lá no século XIX, quando ele está falando, lá num texto clássico dele, Instinto de Nacionalidade, ele está falando disso, né? De que, meio, trocando em miúdos, né? Muito miúdos, é assim, para falar do quintal do outro, antes eu tenho que conhecer o meu, né? Então, assim, não é mais fácil eu falar do meu quintal, que eu conheço bem, que eu sei as plantas que estão lá, que animais estão lá, né? Que fios de arame estão lá para pendurar minhas roupas, né? E, de outro lado, eu teria que reconhecer, consequentemente, a partir dessa metonímia, né, desse espaço, um outro lugar, né? Então, lendo os textos de Lourdes, a gente encontra a Europa ibérica, né? E talvez os ibéricos se reconheçam também naquele texto. Sim. Né? Então, tem que ser ida e volta. Né? Tem que ser duplo movimento para a gente talvez falar dessa palavra tão difícil, né? Que é a ideia justamente da universalidade. Né? Então, essa seria uma primeira questão, sabe, Renali, que é a relação que a gente trava com um texto e essa mediação que, por exemplo, para o ensino, para a formação de leitores, né, algo muito a propósito de uma feira literária, né, como essa aqui, que a gente está inserido na programação, é tão relevante, né, a necessidade da gente publicar uma obra. Nesse caso específico, obviamente, eu estou tratando da obra ramaliana, por motivos também óbvios, pelo menos para mim, né, da necessidade da gente conhecer essa obra cada vez mais, né? As pessoas da minha geração, da sua geração, que já é outra, diferente da minha e dos seus alunos, né? Nós todos precisamos conhecer e reconhecer essa obra. Não porque Lourdes é de Campina, né? Não porque não é um localismo que é a minha justificativa, né? Não quero tornar essa uma querela localista, né? Ou regionalista até. Né? Não, a gente tem que conhecer Lourdes, porque, como até afirma Moncho Rodrigues, esse diretor que eu já mencionei hoje, ele diz que Lourdes não é a maior dramaturga do Nordeste. Lourdes é a maior dramaturga do Brasil. Né? Sendo que o Brasil não conhece Lourdes. Essa é a questão. Né? Você falou, por exemplo, do Alta Compadecida, né, de Ariano Suassuna. Alta Compadecida é uma obra dos anos 40, mas só vai ganhar notoriedade nacional, ou seja, só vai para o eixo sudeste nos anos 50. Né? Mas a gente precisou de mais 50 anos para reconhecer. Né? Ali no fim dos anos 90, quando a Globo resolve filmar o Alta Compadecida, todo mundo vai conhecer Alta Compadecida. Né? Então, a gente, para além das questões regionalistas, né, envolvidas nesse debate, eu só posso ler, e era esse o argumento que eu estava construindo no início da minha fala, eu só posso ler se eu tenho acesso à materialidade bibliográfica, tipográfica dessa obra. Né? Eu tenho que ter acesso a um objeto, né, a um suporte que me garanta ler. Senão, eu não conheço. Um dia, uma pessoa, inclusive, me perguntou se eu achava que Lourdes tinha o devido reconhecimento. Né? Por quê? Né? Eu me questionei sobre aquilo. Eu disse, olha, a gente não pode reconhecer aquilo que a gente ainda precisa conhecer. Sim. Né? Então, eu penso que a gente está precisando conhecer mais e mais Lourdes. Né? Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Né? A gente vai conseguir, né, por exemplo, uma das estratégias, né, para conhecer Lourdes é publicar a obra de Lourdes. Fazer circular o texto dela, né?
Essa é uma estratégia. E a outra estratégia, que não é só da gente das letras, né, é encenar a obra de Lourdes, fazer seus espetáculos circularem. Né? Então, até num texto bem recente, uma crítica teatral do Rio de Janeiro, a professora Tânia Brandão, ela comentou que era uma espécie de violência contra a mulher velada, né? Essa ideia da gente não reconhecer uma obra de uma autora como Lourdes, né? Dizia, será que isso também é um tipo de feminicídio, né? Guardadas as suas proporções, na medida em que eu faço a obra de uma mulher como essa sumir. Né? Porque eu estou falando aqui, a gente está no Nordeste, a gente está em Campina Grande, em Boqueirão, em Alagoa Grande, em Cajazeiras, em João Pessoa. A gente está longe, mas também está perto, de alguma maneira. Mas quem está lá em São Paulo, né? Por exemplo, quem está no Paraná, né? Quem está em Belém do Pará, né? Por que Lourdes não chega até lá? Né? Não chega porque há uma série de entraves, incluindo os entraves ligados ao universo editorial, né, que impedem essa chegada. Porque, digamos, quais são as editoras que publicam dramaturgia no Brasil? Pouquíssimas. Né? Hoje em dia, a gente pensaria talvez a Nova Fronteira, porque tem o catálogo de Nelson Rodrigues, né, que é um autor conhecido e reconhecido nacionalmente, né? Mesmo que talvez não seja tão conhecido na sala de aula, né? Mas é um autor que se tornou canônico. Né? Nelson Rodrigues, na Nova Fronteira, a gente tem uma grande coleção de dramaturgos brasileiros na Martins Fontes. Né? A CEP, que é a Companhia Editorial de Pernambuco, está publicando autores de Pernambuco, como Hermes Borba Filho, como Luiz Marinho, né? E outros, mas e aqui na Paraíba, né? Então, essa é uma questão que é relevante, né? Eu estou falando aqui de Lourdes, mas eu poderia falar aqui de outros tantos autores e autoras paraibanos que não estão publicados. Né? O caso aqui da nossa discussão é Lourdes Ramalho, né? Mas Lourdes, pelo menos, a gente está tentando, né, publicar a luz, a gente está na luta, a gente está fazendo, a gente está comentando, a gente está defendendo isso, a gente quer ter esses textos publicados, a gente quer que os alunos das escolas leiam, né? A gente vai estar falando aqui da obra adulta, mas e toda a obra dela de característica infanto-juvenil, né? Que tem muita coisa, né? Por exemplo, uma edição que hoje em dia não se encontra mais, né? Que é a edição do Maria Roupa de Palha, essa aqui, né, publicado pela editora Bagagem. É um livrinho pequeno, eu acho linda essa edição, inclusive, mas ela está esgotada. Né? Então, assim, como é que a gente fala isso? Então, vamos preparar esses textos para que eles voltem a circular. E aí pode vir algum desavisado dizer, porque vocês agora estão querendo publicar tudo de Lourdes. Sim, mas Lourdes sempre quis publicar. Sim. Eu estou falando aqui de um livro dos anos 80, né? Os 5 textos, que está aqui na minha mão. Lourdes sempre publicou seus textos. Né? Sempre ela tomou a frente, sempre ela tinha essa visão, a partir de um dado momento, de que ela precisava publicar os seus textos. Né? Porque senão o texto fica num acervo, né? Ele fica numa biblioteca, ele fica numa pasta. Ele fica guardado numa gaveta. Né? O texto ganha vida quando ele é lido, quando ele circula, e no caso dela, eu acredito assim, quando a gente vê a obra de Lourdes, Lourdes era uma professora, né, como você já falou, ela tinha conhecimento do que ela pretendia com a obra dela, né? Ela sabia o motivo, ela tinha as suas perspectivas, os seus desejos para os textos, e com certeza ela gostaria que seus textos eles ganhassem vida nos palcos, né? Um dramaturgo não escreveria uma peça teatral apenas para ser lida, mas para ser encenada, vivida, ganhar vida, né? E fazer, levar para todos os lugares os pensamentos e os ideais que eram delas, que são do povo dela, né? Nós temos muitos ideais que são incomuns com aqueles lá da década de 80.
né? Muito desses sentimentos, né? Quando eu me lembro das velhas, eu me lembro assim desse sentimento da mulher que tinha a cigana, né? Que é aquela que circula e a mulher do lar, e elas duas, elas trocam, revezam os papéis vez por outra dentro da história. E nós também temos muito disso. Claro que hoje em dia a gente, graças a Deus, não tem tanta essa questão da necessidade de mudar de casa direto por conta de uma seca, né? A gente não tem mais isso dessa forma, pelo menos, assim, tão categórico como antigamente. Mas a gente ainda tem muitas mudanças que a gente precisa fazer de vida e de si para ir se adaptando às circunstâncias, né? E o quanto que a mulher nordestina ela tem essa força de se adaptar, né? Eu digo que o nordestino ele é muito, como diria a Adélia Prado, desdobrável, né? A gente se adequa às situações, a gente se adequa às situações, por isso talvez que o nordestino seja aquele que mais faz comédia, né? Porque a gente realmente parece que consegue se adaptar a todas as circunstâncias, às situações difíceis que são impostas e conseguimos viver, né? Sair de tudo isso. Então, a obra de Lourdes, ela precisa sim ganhar vida, ela precisa ser conhecida, como você falou, né? Antes de ser reconhecida, ela precisa ser conhecida. E para ser conhecida, ela precisa circular. Não só, aí eu vou dizer, não só no livro físico, né? Infelizmente, porque o livro físico é caro, né? O acesso dele, ele demanda de muitas situações, né? Demanda de ter uma editora que esteja interessada em fazer essa publicação, né? Demanda da quantidade de pessoas que querem comprar o livro para poder saber quantos livros vão ter aquela edição, se esse livro vai ser reeditado, né? Então, tanta coisa, e pelo que a gente tem visto, a forma mais óbvia e clara de fazer com que esses textos circulem realmente é transformá-los em e-books, né? Transformar as peças de Lourdes, né, em obras PDF, de uma forma que todo mundo pudesse ter um acesso maior. Falo como professor o fato da gente não ter o acesso, né? Como é que eu vou fazer com que meus alunos, por exemplo, do 8º ano, né, os meus pequenos, tenham acesso a esses textos de Lourdes, se nem eu tenho esse acesso, né? Se nem eu os conheço na sua totalidade. Você que é estudioso conseguiu ler muitos dos textos dela, mas para mim poucos livros eu tive acesso de conhecer, né? Eu tive acesso ao conhecimento do material. Então, como a gente estava discutindo um pouquinho antes, a questão da gente ter esse desejo de ter acesso àquilo que ela publicou de uma forma mais, vamos dizer assim, que circule mais. Eu acho que a internet hoje é esse meio. A gente teria que sair dessa esfera do especialista, né? Que, por exemplo, tem se dito muito, porque você conhece, estudou sobre mim, né? Eu estou falando especificamente, né? Você é especialista, você conhece, leu, você estudou. Sim, eu tive um acesso privilegiado, né? Eu tive um acesso à autora, o que já é privilegiado, eu tive acesso a textos não publicados, porque o que está publicado é muito pouco. Então, Chão dos Esquecidos, que agora está publicado em e-book, né? Eu conheço desde 2004, né? Então, assim, a gente tem que entender que, para além do especialista, eu tenho que fazer essa obra circular para um universo de leitores, que foi até o nome que eu dei para a mesa, né? De leitores do presente, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? A partir de uma gama meio que de redes interconectadas, que podem ser a internet, né? Então, como você está dizendo, o formato e-book, né? É um formato que, mesmo que seja vendido, né? No caso dos Chão dos Esquecidos, o acesso é livre, né? Ele está de graça. Então, mas, digamos, mesmo que seja vendido, ele pode ter um custo bem menor, né? Mas, por exemplo, eu tenho um projeto, meu projeto pessoal, assim, que está sendo abraçado pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e pela União, né, que é a imprensa oficial do Estado, é que a gente tenha os dois modos, né, livros impressos e livros digitais, né, para que se atenda a dois tipos de leitores. O leitor que tem condição de comprar o livro, que quer ter o livro, né, que quer colecionar, que quer fazer um estudo mais específico, é um pouco acadêmico, né? Um leitor mais especializado, uma pessoa que quer estudar essa obra academicamente, ou diletante, né? Aquele que pesquisa porque gosta do assunto e etc. Mas tem o outro leitor, que é o leitor aluno, né? O leitor em formação,
E como você bem disse, como é que esse leitor em formação, notadamente o leitor em formação na escola pública, né? Como é que ele vai ter acesso ao livro se não está inserido num grande projeto de acesso ao livro, por exemplo, como o programa, né, de livros recomendáveis, né, que a gente tem todo ano, né? Por mais que eu acho que Lourdes é sim, altamente recomendável, né, para usar a nomenclatura, a gente teria que ter um grande projeto, por exemplo, que o Estado, a prefeitura, né, abraçasse a aquisição de obras impressas, sim, porque mesmo o e-book, por mais que todo mundo hoje em dia tenha um celular na mão, né, eu demando uma tecnologia, vamos dizer assim, né, para leitura. Eu ainda sou de um tempo antigo, sabe? Eu ainda gosto de uma leitura mediada pelo objeto, né? Então, assim, sei lá, que o aluno, que a escola imprima o livro, né? Que a escola adquira o livro, não a escola, né? A prefeitura, o Estado, quem quer que seja, né? O órgão público responsável, né? Então, é um pouco isso, sabe? Eu tenho defendido muito essa relação, assim, com um tipo de acesso, né? Mas aí, obviamente, seria muito bom que Luana estivesse aqui, porque ela é representante da família hoje em dia, né? E ela quem está mediando a discussão. Ela é muito sensível a essa discussão, né? Da liberação, né? Das obras, etc. Isso está bastante avançado, né? Mas, de toda maneira, digamos, né? Que você quer trabalhar com seus alunos do oitavo ano, né? Que você citou aqui, né? Aí vamos trabalhar a feira, né? E aí você vai querer fazer uma discussão linguística, né? Você quer discutir, né? As palavras, o léxico, né? Você quer discutir com seus alunos aqueles tipos, né, da feira que todo mundo reconhece, né, tapioqueiro, verdureiro, a mulher que vende as louças, né, a louceira, depois eu tenho o malandro da feira, né, aí se fala do bêbado, do aleijado, do cego, né, então assim, eu teria aqui toda uma discussão sobre os tipos, né, mas esses tipos, como é que eles falam, né, então eles falam, sei lá, vamos freguesa, né? Chega aqui perto, né? Então eu ia construir toda aquela minha relação com como é que aqueles pregões podem ser utilizados na sala de aula para a gente dar uma aula sobre variação linguística, né? Para dar uma aula sobre lexicologia. Então esse termo a gente não usa mais hoje, né? Então dá para inclusive falar de história da língua. Sim, essas variações que acontecem e que são nossas, né? A língua, ela é então sempre vai se modificando. Tem muita coisa que fica, mas tem muito que vai embora, né? Isso, mas eu também posso falar do aspecto estético, né? E aí eu vou dar aula de literatura. E aí eu vou falar daquele grupo familiar que se desagrega, eu vou falar do movimento da seca, da movimentação entre rural e urbano, né? Porque na feira é muito forte uma família da zona rural que chega na zona urbana e vai ser enganada, né? Pelo os citadinos, né, pelas pessoas da cidade, porque afinal de contas eles não têm maldade, né? Então as pessoas da cidade ficam enrolando e roubam dinheiro e roubam a confiança daquelas pessoas. E aí eu poderia falar sobre, num dado momento, a intertextualidade, por exemplo, com o Cordel, né, o país de Sansaruê, porque Filó, que é a mãe, ela engana os filhos na pobreza, contando a história de um lugar onde abunda comida, que é o país de Sansaruê do Cordel, né? Aquela terra onde jorra leite e mel e as casas são de carne de charque, etc. e tal. Os açudes são de leite, né? Então, assim, imagina, num ambiente em que tudo falta, a poesia me permite falar daquilo que abunda, né? Então, eu também posso fazer isso. Aí chega o professor de história e ele pode dar uma aula sobre a Feira de Campina Grande, que é o patrimônio imaterial, né? Hoje eu posso falar sobre as dinâmicas da feira, eu posso falar sobre, por exemplo, né? Todo mundo sabe que aqui na Feira de Campina a gente tinha o Cassino Eldorado, né? Que era existe hoje em dia em ruínas, né? Um prédio histórico de alto luxo
que existiu nos anos 30 e 40, aqui na Feira de Campina, que era, na verdade, um bordel, né, com prostitutas de luxo, né, lá dentro, com bandas de música, inclusive de fora do país, que vinham tocar, big bands, né, que vinham tocar, onde eram servidos os melhores drinks e as melhores roupas se desfilavam no Cassino Eldorado. Né? E hoje em dia eu só tenho as ruínas desse cassino. Né? Então, por exemplo, eu posso discutir a questão do patrimônio, da memória do cassino, né? Essa ideia de um universo de diversões noturnas, né? Na feira, inclusive também bem dividido pela questão das relações sociais e econômicas dentro da própria feira, que a feira dos pobres acaba de dia, né? E a feira dos ricos começava à noite, que era a feira dos corpos. Né? Então, teria isso para discutir, porque a filha de Filó, Zabé, acaba caindo, né, no cabaré, ela acaba tendo que se prostituir. Então, eu teria tudo isso para falar de um texto aparentemente simples, né, jocoso, né, porque é muito engraçado. Por exemplo, estou me referindo à feira, né, aqui, mas há um texto que seria até uma denominação, né, que o Lúcio gostava muito, que ela dizia que era uma tragicomédia. Uhum. Né? Então Se era. eu fosse, Pois não. perdão, se eu fosse Pois não. trabalhar, por exemplo, no ensino médio, apesar de não ter sido escrito, não serem contemporâneos, mas se eu pegasse Vidas Secas de Graciliano Ramos e pegasse aquela parte em que eles vão para a cidade, né, e ele é preso e não Uhum. consegue se defender, não consegue dizer que não cometeu crime, né, nessa Uhum. perspectiva aí daquele que vai do rural para a cidade e é ludibriado, enganado pelas pessoas que são ali, né, Sim, que conhecem da mão da cidade grande. Né? sim. Então, Que assim, esse é um tema nos que, na permite verdade, ir para muitos Renale, caminhos. esse é um tema que está na literatura brasileira teatral desde o século XIX. A família que vem da roça chega na cidade e é explorada. Isso está desde Martins Pena. Tá? Então, assim, é um grande tema que circula o tempo inteiro. E aí você fala de Fabiano, né? Por exemplo, o marido de Filó, né, Nequinho, ele é preso na feira. Então, assim, realmente tem essas relações. Por quê? A gente está aqui falando de um grande tema, que é o tema da seca, da falta, né? Daquilo que nos falta. Né? Então, aquilo que nos falta é o grande tema da literatura produzida no Nordeste, né? Não é na Paraíba, é no Nordeste. Né? Mas esse tema da falta é a mesma falta depois do migrante que vai para o sul, sudeste, né? Que vai aparecer nos romances do sul-sudeste também, né? A gente vai ter essa figura da migrante, sei lá, na Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? Macabeia. Né? Então, assim, a gente teria assim, muitas relações a fazer. Mas eu só posso fazer essa relação se eu consigo acessar o texto. Né? Então, a gente chegaria a uma outra discussão, né, que seria: será que o texto de teatro, né, o texto teatral, ele é tão efêmero quanto a encenação? Né? Essa é a questão. Por quê? Quem vai para o teatro, quem já teve a oportunidade, né, de ir para o teatro, eu chego lá, eu sento, assisto, acabou, aquilo não se repete nunca mais. Mesmo que no outro dia eu volte para ver de novo, não é a mesma coisa. É diferente. Tá? Porque é diferente da arte gravada, né? Um filme, por exemplo, uma novela, né? Aquilo foi gravado e está supostamente fixo. Tá? O teatro não, todo dia é de novo, todo dia recomeça, todo dia é diferente, nunca vai ser igual. Tá? Então, isso coloca o teatro numa esfera de efemeridade. Né? Terminou aquele dia, acabou. Mas o texto teatral, será que ele é efêmero, como o espetáculo? Né? Para algumas pessoas, inclusive hoje em dia, se vem dizendo que sim, né? Porque ele se modifica com o tempo também. Digamos, esses textos de Lourdes dos anos 70,
Quando eu fiz minha pesquisa, até que você citou no início, né, que dá nesse livro Luz Ramalho em Cena, também é disponível, né, da UEPB para download grátis, né, se alguém tiver interesse, chama Luz Ramalho em Cena. Eu trabalhei com esses textos, com 2 textos apenas dos anos 70, né, Fogo Fato e As Velhas, que são textos de 74 e 75. E para acessar alguns sentidos da produção desse texto, do teatro daquele tempo de Campina, eu tinha que fazer uma pesquisa histórica. Então, eu trabalhei com arquivos, com fotos, com matérias de jornal, porque aquele texto ele faz sentidos naquele contexto de produção e circulação primeiro. Hoje em dia, quando eu leio, já é diferente. Por quê? A Feira de Campina não é mais a mesma. Sendo a mesma, ela é diferente. Né? A Feira de Campina da minha infância não é a feira de hoje. Né? Ela mudou, ela vem mudando. Como você diz, tudo muda, né? A língua muda, as pessoas mudam, as relações sociais, algumas delas mudam, né? A economia muda, né? Pois não, você ia falar algo. Nessa questão de que nós mudamos e a forma como a gente lê o texto, né? Quando a gente fala da efemeridade do teatro, do texto, né? Eu acho que ela muda nessa questão de que ela está situada dentro de um contexto, né? Sócio-histórico, cultural, mas também na perspectiva do leitor, né? O leitor que pega um texto de Lourdes hoje não é o leitor que pegou há 10 anos atrás, né? A gente também Sim. muda a nossa ótica de leitura. E também o que a gente lê se assemelha muito, se aproxima muito com o que a gente está vivendo. Né? Então, às vezes, Lourdes também não tenha querido dizer alguma coisa, e nós, pela nossa leitura, pela situação em que a gente está vivendo, parece que realmente ela queria falar sobre esse assunto, né? Sobre essa nossa atualidade. Então, o texto ele é efêmero, mas também tem alguma coisa dele ali que parece que perpassa os tempos, né? Eu vejo nesse sentido também, até mais do que propriamente a peça encenada. Isso porque, afinal de contas, nós leitores, né, somos seres históricos, né? A gente existe no nosso tempo. Por isso essa ideia do leitor do presente, né? Cada leitor está lendo no seu tempo. Né? Então, a gente lê a partir de uma perspectiva que é a nossa, é o do hoje. Né? Então, isso é efêmero, isso passa também. E que bom que passa. Porque o texto ele não vira uma coisa rija, né? Ele não vira uma coisa impenetrável. Cada época vai ler o texto a partir do seu olhar. Né? Eu vou ler, afinal de contas, né, certamente um leitor, por exemplo, eu estava falando aqui do Eldorado, muita gente da minha idade não sabe do Eldorado, né, do Cassino Eldorado, na feira de Campina. Eu mesmo né? não sabia. Então, né? Então, não é interessante a gente tem que ter esse tipo de informação. Né? Por exemplo, uma coisa, eu hoje estou falando muito da feira, né? Porque foi um texto que eu trabalhei esses dias. Meninos, tenho que dar essa nota. Zezita Matos tá aqui na live, comentou agora, né? Que é uma grande atriz paraibana. Que bom, Zezita, que você está conosco. Tava falando da feira, né? Um personagem da feira tem uma hora que ele vai dizer a Zabeca ao malandro, né? Aí ele diz que é primo, né, do Sheik de Agadir, né? Porque ele fala, ela pergunta, você fala diferente, né? Porque assim, o malandro ele quer se impor falando numa outra variante, né? Então ele fica inventando palavras, né? Para impressionar aquela menina besta, né? Então, aí ele diz, porque eu sou das estranjas, né? Eu sou primo do Sheik de Agadir. Aí eu fiquei assim um tempão, né? O que ele quer dizer com isso, né? Anos. Eu não entendi o que isso queria dizer. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o Google, né? Então, assim, a gente tem bases de dados sobre muitas coisas. O Sheik de Agadir era o nome de uma novela que passava na Globo, né? E que a história era sobre uma pessoa das Arábias, um sheik, né, das Arábias, que levava
uma moça, tipo, sequestrada, né, para o estrangeiro, para ela ficar como se fosse uma prostituta no harém, né? Esse tipo de tema, né, foi trabalhado numa novela mais ou menos recente sobre tráfico, né, sexual, né, tráfico de mulheres, que é aquela novela Salve Jorge, de Glória Pérez, né? Mas olha só, quando o Lourdes traz isso, o Shake de HD, quer dizer, eu que nasci em 78, né, então assim, não sabia disso. Eu recorri a uma base de dados para descobrir esse nome, que era o nome de uma novela, e etc e tal. E aí tem tudo a ver, mas eu estou falando do presente, né? Lá na época, isso fazia uma piada que deveria ser muito, muito engraçada para a época, porque as pessoas conectavam. Porque Zabé estava sendo enganada pelo malandro e ela acaba caindo no cabaré, né? Ela vai se tornar prostituta. Igual na novela. Então, sendo que como ela não sabia, ela se deixa enganar. Entendeu? Não Então, tinha nem assim, acesso a isso, entendeu? Então, isso é interessante, porque vira uma espécie de jogo meta, né? Meta artístico, né? E eu tenho arte se cruzando aqui, né? E eu vou justamente, né? Tem uma professora aqui que é especialista em TV, que é a Maria Ruiz, né? Lá de São Paulo, ela estudou telenovela, né? Estudou, perdão, teledramaturgia, ela está comentando, eu assisti, né? Então, né? Mas isso é interessantíssimo. Olha só, quantos sentidos eu posso atribuir a um texto, né, a partir de uma malha textual que ele nos dá. Né? E aí eu teria, por exemplo, aqui como para o seu aluno do nono ano, que é bem mais novo do que eu, né, que tem idade de ser meu filho, que não viu essa novela, que não conhece, isso já daria um tema de pesquisa, né? A gente vai pesquisar na internet sobre essa novela e vai trazer. E aí eu vou ensejar uma interpretação do texto a partir disso. Né? Então, sim, mas. você pode fazer relação com a novela, né? Com a Salve Jorge, que já Uhum. pode fazer relação com algum texto jornalístico que fala sobre o assunto, e aí você tem pano para manga para 6 dias de Esse é aula. um assunto do presente, né? Esse, afinal, é um assunto do presente. A exploração sexual, né? É um assunto dos nossos dias. Então, é Sim. apenas aparentemente um texto do passado, né? É um texto de 45 anos atrás, mas que ainda guarda sentidos muito firmes, muito fortes para o presente. Eu fico pensando, Né? Diógenes, o quanto que as nossas misérias elas permanecem ao longo dos tempos também, né? A Sim, gente vai sim. vendo séculos que discutem o mesmo tema, os mesmos problemas, as mesmas complicações, e parece que elas não são solucionadas, né? Eu Sim. discuti, você discute a questão, as velhas fazendo discussão com aquela questão do pobre, ele sendo visto ali como apenas uma forma de você lucrar em cima dele, né? Você Uhum. mantém a mente do pobre para poder tê-lo nas suas mãos. Né? E a gente não fugiu muito disso. Até hoje a gente tem essa mesma perspectiva. Eu vou manter esse povo aqui, vamos torná-los o mais ignorante possível, as pessoas ali Uhum. com o mínimo de conhecimento que é para poder manipular. A gente tem muito disso ainda, né? Ó, fale, desculpe. Essa questão assim de que ao longo do tempo o mundo foi evoluindo, mas as misérias elas parecem que elas se mantiveram ali, sabe? Não conseguimos desfazê-las. Uhum. Que veja lá nas velhas, né? Que você trouxe agora. Tem uma hora que. Qual é o grande tema? As frentes de emergência contra a seca. Sim. Né? Que hoje em dia a gente poderia pensar aqui em tantas outras coisas, né? Auxílio emergencial, né? Por exemplo, né? Quantas Totalmente essa questão. pessoas que não precisam do auxílio e receberam, né? Se inscreveram para receber, né? Então, lá a questão é o desvio de verbas, Sim. né? Contra as obras, perdão, desvio de verbas a favor das obras contra a seca. E aí Chicó e José vão denunciar os desvios, né? É esse o tema, né? Um dos temas, perdão.
E tem uma hora que José estava comentando com Vina, né, a mãe dele, que é a cigana, e ele dizendo, porque o povo, os trabalhadores receberam como pagamento querosene, né? Aí a Vina pergunta, mas gente, será lamparina para comer gás? Né? Mas por que isso é interessante? Porque a pessoa, o político, ele era dono do armazém. Então, ele vendia, ele pagava o trabalhador com o querosene, para que o trabalhador tinha que vender a ele mesmo o querosene por um preço mais barato, que depois ele revendia de novo ao trabalhador. E isso é o quê? Exploração da classe trabalhadora, mais-valia. E Lourdes está falando sobre isso no contexto da ditadura, né? 75, nós estamos na ditadura, mas ela está denunciando isso de modo o quê? Muito escamoteado, Claro, está em outras, né? Tá em outras camadas do texto. E é absolutamente genial. E qual é o destino de José Chicó no final? Né? Para quem já leu o texto, quem já viu a peça. Mariana e Ludovina estão numa discussão, José e Chicó estão no outro plano, justamente para fazer as denúncias, né? Eles estão esperando um caminhão que vai chegar e eles estão ali com as notas, né? Para entregar para a polícia. E eles são alvejados por bala, numa emboscada. Né? Então, Por quê? as situações que a gente tem na realidade, né? Se a gente puder, se a Isso. gente levar isso para a aula, a pessoa que denuncia a exploração, a pessoa que denuncia os grandiosos, elas vivem sempre nessa perspectiva ali de que ela, ele ali, se ele fizer, ele está ameaçado a todo custo, né? Se eu falar, eu vou ser morto. Se eu falar, alguém vai me fazer algo contra mim. Então, eu estou lidando, portanto, por isso que eu estou falando sempre aqui, o leitor do presente, né? Ele tendo uma mediação, que no caso, desculpe, né, a defesa, né? Mas, por exemplo, o professor pode ser esse mediador, né? Da leitura, né? Então, eu vou construir a leitura e, óbvio, essa obra não é datada, é um texto do passado, sim, né? É do passado. Um passado perto da gente, um passado recente, sim, um passado recente. Mas já é um texto do passado. Seus alunos de oitavo ano, né, que eu estou aqui sempre referindo a isso, que foi o exemplo que você trouxe, né? Eles já não têm certas referências. Óbvio, né? Sim. Felizmente, que bom que não há mais tanta seca que demande migração, né? Se bem que a vida está tão dinâmica, né? Eu ando vendo tanta miséria por aí, né? Então, isso talvez, né? Espero que não aconteça, mas pode vir a acontecer, né? Eu tenho visto assim, uma contrário, Diógenes, sabe? A gente vê esse movimento das pessoas que saíram do Nordeste para o Sudeste, fugindo da seca, da fome, de todas essas situações. Mas aí, com essa pandemia, eu vi um movimento reverso nesse aspecto. Assim, eu vi pessoas saírem do Sudeste e voltarem ao Nordeste, porque lá não conseguiam subsistência. Sim, Né? tem Então, a retirância às avessas, né, agora. Né? Mas isso pode gerar um problema social, porque o que é que essas pessoas vão fazer aqui também? Tem emprego para todo mundo, né? Então, assim, isso, ou seja, essa demanda social, enquanto a gente não resolver nossos problemas sociais, esse texto vai ser sempre atual. Essa é a questão, né? A gente vai sempre poder falar sobre as vidas secas, né? A gente vai sempre falar sobre o fogo morto dos engenhos, né? Enquanto a gente tiver problemas a resolver, né? Então, Lourdes, ela era uma autora muito antenada com o seu tempo, né? Então, a gente tem que fazer essa mediação, né? Nós, professores, ou nós, leitores, que temos mais experiência, né? Porque a gente tem, mesmo quem não é professor, né? Que é um leitor formado, que já é um leitor com mais experiência, com mais universo de horizontes de expectativas, né? A gente pode conduzir um trabalho de leitura desses textos que atualiza os seus sentidos. Né? Então, eu penso que essa relação com a leitura do texto de teatro, por exemplo, eu voltando lá para o início, né, talvez para a gente ir fechando, né, as questões, a leitura do texto de teatro, para mim,
como você bem começou, né, uma leitura pouco feita, né, nas nossas salas de aula, mas eu penso que é porque a gente não tem trabalhado isso nas formações de professores. A Né? gente tem que, a gente, na universidade, ver os grandes, né? A gente vê o cânone, a gente vê ali, naquela perspectiva, realmente, romance realista, romance romântico, vai muito, fica muito ali nos romances, e a gente, às vezes, não aborda essas outras perspectivas também de escrita, de texto, né? Então, Isso. a gente também é uma falha nossa, né? Também da gente também procurar, né? Nós, como professores, Sim. também deveríamos ter esse pensamento, eita, tem esse tipo de texto aqui que a gente não está abordando o suficiente na universidade, então eu vou ampliar meus conhecimentos aqui em outra perspectiva. Só que aí a gente para com essa correria do dia a dia, com essa questão de que para a gente dar aula, a gente parece que vive com a escola na mente, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa e eita, esse assunto aqui está ótimo para discutir na minha aula, né? Parece que a gente vive sempre com isso na mente e às vezes a gente passa batido de pensar sobre isso, né? As questões que a gente levantou hoje são muito importantes no sentido de que a gente precisa pensar no texto teatral. Como a gente pode Isso. inserir na nossa vida, leitores? Então, é essa a questão, né? Que a gente fica, nós professores, né? Eu estou numa universidade, então, obviamente, é uma posição mais privilegiada, né? Mas o professor que está na escola pública, na escola privada, né? O professor que está nesse outro ambiente de ensino, ele dá 1.000 aulas por semana, ele tem que procurar 1.000 assuntos, tem que corrigir 1.000 atividades, tem que, né? E aí eu acho até injusto a gente dizer que alguém precisa ainda se atualizar, né? E correr atrás, porque assim, esse professor está tendo que correr atrás de tanta coisa já, né? O ideal seria que a gente tivesse que dar menos aula, né, para a gente sobreviver, né, e que a gente tivesse condição de preparar aulas com menos correria, né, que a gente não tivesse que estar de noite no terceiro expediente, né, corrigindo trabalho de aluno. Mas isso é uma coisa que a gente deseja, né, que ainda não é Sim. possível hoje, né, mas que a gente, acho que ao fazer um debate como esse, né, num evento como esse, já é um caminho, né? A gente está pelo menos aqui constatando essa falta e agora vamos tentar, numa próxima, talvez discutir as possibilidades de ensino, né? Com Sim. isso, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Vamos, a gente arrasta uma coisinha de cada vez, né? Uma coisinha de cada vez e a gente vai construindo, né? Eu acho que é isso o que eu tinha para compartilhar com vocês. Então, muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, Diógenes. Né? Uma verdadeira aula assim, de conhecimento, né? Que a gente pôde partilhar e pôde trazer para todo mundo. Né? A gente levantou aqui duas situações principais. Né? A necessidade da gente fazer esse texto circular, né? A gente poder fazer com que ele seja mais democrático, Acessível, né? né, em todos os aspectos, né, no aspecto de quem, como eu, tem que ter um livro em mãos, assim, tem que folhear as folhinhas e sentir o cheiro do livro novo, mas também para quem é desse público que pega o iPad, que pega o tablet, o celular e faz leitura dos livros, né, consegue ter esse acesso. E Sim. também levantar a questão de que nós precisamos também tomar conhecimento sobre o gênero, né? Ler textos teatrais também é algo que a gente tem que começar a adaptar na nossa vida, né? Uma leitura que a gente deve realmente fazer sentido na nossa vida, né? Inserir na nossa vida. Lives? Olá. Estou aqui ainda encantada com esse bate-papo. Estava só acompanhando os comentários, as pessoas parabenizando vocês pelo nível da fala, do debate. E, assim, só registrando a presença, né, de Josué Silvino da Silva, que é meu primo, está lá em São Paulo. Um abraço. Jane Luiz, poeta aqui da cidade de Boqueirão, que também faz parte da associação. Um abraço para a Jane, minha tia lá, que está em Pilar, Josi. Deixa eu ver quem mais aqui. Iveson Raineiro, Michel Costa, Dacilei, Maria Ruiz. Deixa eu ver quem mais. Janete Andrade.
Parece que minha família está toda acompanhando. Eu estou falando. Também a Que minha bom. prima, Bruna Estefânia, a querida atriz Zezita Matos. Muito bom ouvir você, Diógenes. Ela comentou, né? Que bom. Mona Lisa Barbosa, minha mãe Josinete, também professora, está aqui acompanhando. Luísa, nossa amiga. Eu acho que é Ana Lúcia, eu acho que é a professora, né? É Professora a Ana Ana Lúcia Lúcia Souza, aqui da UFB também. está acompanhando. Então é isso, né? Que bom, tivemos uma interação bastante. O pessoal interagiu muito e compartilhando. Eu acredito que depois muita gente vai acessar e vai também se deleitar com esse bate-papo. Né? A nossa Que bom. programação ela ainda continua. Agora, às 17 horas, nós vamos ter outra discussão. Reinvenção e Resistência, o Cordel em Tempos de Pandemia, com Ana Ferraz, que é editora da Coqueiro, né, Livraria Coqueiro, de Pernambuco, Jorge Filó, cordelista, também de Pernambuco, e Suzana Moraes, também de Pernambuco, todos cordelistas. E para mediar essa mesa, vamos ter a presença do professor aqui da cidade de Boqueirão, que também é cordelista, professor Joab Jorge Leite. Né? E encerrando a nossa programação da Flip Virtual, vamos ter um sarau Música e Poesia com André Moraes. E deixo aqui nossos sinceros agradecimentos, parabenizar mais uma vez a vocês, e lembrando sempre que a obra de Dona Lourdes, ela realmente é atemporal. Eu lembro que em 2012 foi feita uma montagem aqui na cidade de Boqueirão da peça A Eleição. Se a gente for pegar aquele texto hoje, né? Eu não sei em que época ele foi escrito, acho que nos anos 70, Diógenes pode 78. 78. Tudo bem. Se nós formos ler agora, a gente vai também associar esse contexto de agora, porque estamos numa pré-campanha política, né? Nas cidades para prefeito. Então, a gente sempre associa um personagem da cidade aos personagens de Lourdes Ramalho, né? Sempre vai ter alguém. Oi? A gente diz, é igualzinho minha cidade, né? Menina, é aquele candidato mesmo, isso aí. Realmente, né? A gente faz essa associação. Mirtes, desculpe interromper, mas só porque você falou da eleição, eu estava trabalhando justamente com a eleição esses dias, por causa do livro, né? E é um texto assim que é muito atual, principalmente no final, quando o Lourdes propõe, né, na rubrica, que a urna, porque ainda era aquela urna de cédula, né? De cédula eleitoral, obviamente, estamos falando dos anos 70, né? Então, ela propõe que a urna explode e que sai de dentro da urna rolos de papel higiênico, né? Então, assim, e que caíam sobre a plateia, né? Então, assim, é um texto que tem uma potência crítica, né? Notadamente para um momento como o que a gente está vivenciando, né? Hoje, né? De uma campanha eleitoral, uma pré-campanha virando campanha eleitoral, que vai ser toda virtual, provavelmente, né? Por conta do contexto da pandemia, né? E todos os problemas que provavelmente a gente vai ter daí, né? Como a gente depende ainda do poder público para tanta coisa, né? É muito atual, realmente é uma ótima lembrança essa sua. E até o próprio as falas das personagens, como você bem lembrou, que você menino foi ao teatro assistir uma peça e algo que foi dito lá, você lembrou que alguém em casa dizia, né? Sim. Sim. Então, essa familiaridade, essa ideia de pertencimento também àquele texto, e aquele contexto, não deixa de ser, é muito presente na obra de Dona Lourdes. E ela esteve conosco em 2012, ela foi homenageada da 3ª edição da Flibo. Muita gente aqui em Boqueirão teve o privilégio de conhecê-la. Eu lembro, Renale, né? Renale também, eu também. E, assim, nós ficamos muito felizes porque ela fez questão de estar presente, né? Chegou aqui e falou, contou suas histórias e houve até uma pequena apresentação justamente dessa peça, A Feira, né? A eleição. E, assim,
isso está gravado na memória de muita gente que vivenciou aqueles momentos, né? Que vivenciaram aqueles momentos. Nós estamos em 2020, fazem 7 anos, e para mim parece que foi ontem, né? Porque falar de Dona Lourdes Ramalho é sempre atual. E com isso eu encerro o nosso bate-papo de hoje, agradecendo imensamente a vocês por essa aula, né? Por essa desenvoltura, e dizer que a Flibo está de portas abertas para você, Diógenes, e para você, Renale. Renale já é de casa, né? Mas, e quem sabe, em 2021, nós... lá botou, não parem, eu cheguei agora. Eu queria só agradecer também, Mirtes, né, a Flibo pelo convite, né, agradeço imenso pela oportunidade de estar aqui, né, nesse contexto novo, né, do evento virtual. Agradeço imensamente e convido todo mundo, né, a ir até a página da editora da UEPB para baixar o livro, né, de Dona Lourdes, O Chão dos Esquecidos. Quem ainda não conhece essa autora, né, vá lá. É um livro, como eu já disse, em PDF, de download free, né, grátis. Então, está lá disponível para todo mundo. Conheçam e reconheçam Dona Lourdes. E se alguém Convido vocês a quiser, isso. se alguém quiser, eu também, o professor disponibilizou para mim, mandou pelo WhatsApp. Se alguém quiser entrar em contato comigo também, eu Peça, posso. pode ir passando, vão passando adiante, né? Isso é o mais importante. Desculpa. Coloca aqui no Face um linkzinho assim que dê acesso ao material, ao e-book, porque aí a gente vai fazendo download, né? A gente não pode mais dizer Isso. que livro, né? Isso. Agora a gente está à nossa disposição. É verdade. Então, para quem chegou agora no finalzinho, daqui a pouquinho, às 17 horas, nós voltamos. Vamos voltar falando sobre reinvenção e resistência no cordel, nesses tempos de pandemia. E depois, às 19 horas, o encerramento com a live, o sarau poético, com música e poesia. Então, muito obrigada mais uma vez. Que tenhamos um excelente final de tarde, um excelente domingo e um bom início de semana. Um beijo para todos e, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.